No vídeo de hoje eu quero lhe mostrar que nem todo topo ou fundo indica que o mercado vai reverter. Existem dias que o preço só quer ir em uma direção e eu chamo esses dias de movimento pagante. É o dia que o mercado quer soltar dinheiro e você tem que aprender a se posicionar nesses dias. Para isso é muito importante que você entenda o contexto do dia. Não adianta nada você chegar, abrir o gráfico, deu verde você compra, deu vermelho você vende, ou simplesmente se apoiar em um setup, em um indicador, em uma média. Você tem que entender o que aquele dia está lhe dando de informações. Nesse dia, por exemplo, o mercado abriu com um gap de alta de 800 pontos. Junto a isso, a primeira barra e a segunda barra foram fortemente compradoras. Nesse momento, eu já tinha minha decisão. Eu estava de olho em compras, em ir a favor da força, até que o preço me mostrasse algo contrário, ou se ele continuasse subindo, era comprar que eu queria. Eu não fico com esse tipo de pensamento de já subiu demais, já desceu demais. Se o mercado está mostrando que quer subir, eu realizo compras. Se ele está mostrando que quer descer, eu realizo vendas. Então, eu trabalho todos os dias com o contexto que o dia me dá. Vejam que a barra 2, 3 e 4, elas deixaram um topo marcado. Em um movimento de alta, quando o mercado deixa o seu primeiro topo, isso não quer dizer que o preço vai reverter, mas é um ponto importante. É um ponto em que os vendedores apareceram e realizaram um movimento de venda, contrário a essa compra. Quando você vê esse topo, já temos uma zona de importância. O mercado então faz uma correção e agride o topo. E é na barra 5 e 6 que a mágica começa. Vejam que a barra 5 já agride o topo e não consegue romper. A 6 faz a mesma coisa. Nesse momento, então, muita gente já começa a pensar em vender, porque o mercado não está rompendo o topo, então eu vou vender o topo. Porém, o mercado pode criar duas situações nesse tipo de região. Ou ele vai romper, como fez aí na barra 7 e 8, e seguir a sua tendência sem parar, ou o mercado vai conseguir segurar, e nesse caso, como é uma quebra macro, o objetivo do preço é buscar a mínima e ele pode fazer o seu movimento de baixa. Porém, quando o preço agride uma região importante como esse topo e deixa apenas um gatilho fazendo a rejeição, isso é algo normal, gente. Quando o preço chega em topos ou fundos importantes, é quase que óbvio que o preço vai criar uma reação. Se for no fundo, ele vai segurar com gatilhos de compra, se for no topo, segura com gatilhos de venda. Quando você tem um gatilho, isso pode significar duas coisas. Primeiro, é os big players te induzindo a vender para pegar o seu stop e continuar seguindo o seu movimento. Mas também pode ser apenas uma realização, ou seja, quem comprou lá embaixo, quando chega nesse preço, decide fazer vendas para colocar um dinheiro no bolso, só para depois continuar comprando e o mercado continuar seguindo a sua tendência. Então, em minha leitura, quando o preço chega em regiões como essa, eu aguardo dois gatilhos de confirmação para que eu possa realizar uma operação. Se eu quisesse fazer uma venda nessa região, era esse cenário que eu iria procurar para fazer a minha venda. Vejam que ele deixou um gatilho na barra 6 e poderia deixar esse gatilho na barra 7, um gatilho com bastante pavio vendedor, rejeitando também o rompimento do topo. Dois gatilhos significa que o primeiro realizou e o segundo foi tentar novamente e não conseguiu, ou seja, há uma presença de vendedores nessa região. Claro que pode perder os vendedores, deixar esse segundo gatilho e os compradores estoparem e seguirem o seu movimento de alta? Sim, mas nesse cenário existe uma grande probabilidade do preço
ir contra a força de compra em direção à mínima. Então, eu faria minha venda nesse contexto, com 2 gatilhos. Mas vejam que ele deixou um gatilho na barra 6, na barra 7 já rompeu o topo, na barra 8 confirmou, continuando a tendência de alta. Esse rompimento, alinhado com as 2 primeiras barras, alinhado com o gap de alta, gente, era prato cheio para comprar. E vejam o que ele faz depois que realiza o rompimento. Ele deixa 2 belos gatilhos de compra, indicando presença dos compradores nessa região, em um ponto que antes era resistência, agora vira suporte. Eu não pensei 2 vezes e realizei a minha compra e saí com 2-1, com 400 pontos de alvo. Agora vejam bem, se o mercado não tivesse apresentado 2 gatilhos de compra nesse momento, eu não teria feito essa compra. Se ele tivesse apenas deixado, por exemplo, o gatilho 9 e seguido adiante, eu não teria feito nada. Por quê? Poderia ser uma indução para que eu pudesse comprar e os vendedores viessem me estopar. Então, esse movimento, a partir do meu ponto de entrada desse pullback, foi quase o início na tendência e rendeu mais de 1.000 pontos para quem segurou esse movimento. 1.000 pontos reto, não respirou. Então, quando você ver o mercado abrir extremamente direcional, tenha cuidado em operar contra essa direção. Espere o mercado chegar em uma zona de importância, um topo ou um fundo importante, a máxima ou a mínima do dia, e quando ele chegar naquela região, aguarde a presença de 2 gatilhos. Só então execute sua ordem e vá com o movimento.